nesse segundo bloco, vamos com o vaqueiro Dr. Gustavo, trazendo um item importante para a equinocultura, que é o nascimento dos potros, que ele se concentra maior agora nesse segundo semestre, esses nascimentos. Vamos lá com o Dr. Gustavo. Grande amigo Nilson, galera do Cavalo e Companhia, nossos amigos que estão nos assistindo, é um prazer mais uma vez aqui no programa, no Dica Veterinária. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados dos potros, dos neonatos. Nessa época de início de primavera já começam os nascimentos dos potros, né? Então é importante que a gente tenha alguns conhecimentos, algumas dicas sobre como manejar esses animais para que a gente tenha sucesso na criação, tenha menos mortes, né, nesse período de neonato, porque é um período bastante crítico desses animais. Então, falando em potro, né, em cuidado de potro, o cuidado começa desde a gestação da égua. Então, nos primeiros 3 meses da égua, são formados todos os órgãos, o sistema nervoso central, né? E no terço final, onde esse animal começa a ganhar peso, ganhar musculatura, o crescimento e desenvolvimento dele. Então, nesse período de gestação da égua, a égua tem que ser bem tratada, bem nutrida, com uma ração balanceada, para que esse animal, esse potrinho que está em desenvolvimento lá, ele desenvolva de uma maneira correta e saudável. O parto da égua consiste em várias etapas. E nesse momento do parto, o quanto menos de interferência nós pudermos fazer com o animal é melhor. Deixar que a égua pare naturalmente, que o potro nasça naturalmente, esse é o mais indicado. Se por um acaso você notar que algo de errado está acontecendo, que está demorando muito tempo, você pode procurar sim um auxílio veterinário, pode, né, ajudar talvez essa égua no parto. Mas o mínimo de interferência possível é o ideal. A partir do momento que o potro nasceu, ele vai demorar aí em torno de 1 hora para que ele levante, para que ele comece a procurar a sua mãe para mamar, e esse tempo é ideal também. A gente não pode interferir, tentar levantar esse animal, romper o cordão umbilical ou cortar. É importante que o cordão umbilical ele se rompa naturalmente. Alguns nutrientes, células primogênitas, células tronco ali são transferidas ainda neste momento, né, da mãe para o potro, então é importante que esse momento também seja respeitado. Algumas coisas a gente precisa observar com relação a esse potro. A primeira delas é que ele comece a mamar, né? No máximo 2 horas após ele nascer, ele precisa começar a se alimentar. Por quê? O potro, pela característica da placenta da égua, ele não recebe anticorpos, não recebe defesa, né, durante a gestação. Ele só recebe o que a gente chama de imunidade passiva através do colostro. O colostro da égua, o colostro até da vaca, inclusive, ele é rico em anticorpos que vão defender esse animal recém-nascido até aproximadamente os 4 meses de vida. Então é importante que ele se alimente, que ele tome esse leite, esse colostro, a partir das primeiras 2 horas. Conforme passa o tempo, o intestino ele começa a diminuir a absorção dessas imunoglobulinas, né? Com 6 horas a gente tem o pico máximo de absorção e depois o intestino começa a diminuir essa absorção. Então é importante nessas primeiras horas que esse animal se alimente do colostro e com uma quantidade adequada. A gente sabe que a partir das 12 horas depois do parto já praticamente não existe absorção dessas imunoglobulinas, desses anticorpos. Então se esse animal, né, não se alimentar corretamente, ele vai ter sua imunidade prejudicada até 4, 5 meses de vida. É importante também que as éguas, né, estejam vacinadas, estejam bem de saúde, bem tratadas, para que elas possam passar esses anticorpos para o potro. A partir do momento que o animal mamou, você certificou que ele tomou o colostro, a gente pode fazer alguns testes para saber se ele tem níveis adequados de imunoglobulina. O veterinário pode fazer e pode identificar se esse animal tem a sua imunidade comprometida ou não. A partir do momento que ele mamou, uma outra coisa que a gente precisa ficar bem atento é a eliminação do mecônio. O mecônio são as primeiras fezes do animal, aquilo que ele acumulou na sua alimentação intrauterina, tal, ele precisa eliminar. A retenção de mecônio, uma doença bastante comum em potros, ela pode levar o animal à morte, ela causa um desconforto abdominal muito grande, o animal fica triste, para de se alimentar, para de tomar o leite, ele incha a barriga, a gente vê o animal com uma barriga bastante, com muito gás, com muito acúmulo de gás. Então a eliminação do mecônio é preciso que a gente observe para saber se o animal realmente eliminou essas primeiras fezes. Se ele não eliminar, precisa sim de um atendimento veterinário com urgência, porque pode
pode levar o animal a óbito. Com relação, depois, né, dessas duas observações, o umbigo, a cura do umbigo, ela é extremamente importante. A gente utiliza o iodo a 2%. Por quê? Porque o umbigo ele é porta de entrada para várias infecções inclusive que podem comprometer a vida atlética desse animal futuramente, como a poliartrite séptica, e também pode levar a outras infecções que podem levar o animal à morte, né? Então a cura do umbigo ali tem que ser feita corretamente, o iodo 2%, né? Embeber o umbigo ali nessa solução de iodo, deixar ele agindo por alguns segundos, repetir novamente essa operação por mais algumas 2 ou 3 vezes, para que realmente o umbigo desse animal esteja bem curado, né, e que ali não entre infecção, não seja porta de entrada de bactérias, de vírus, de fungos que podem comprometer a vida desse animal. Então se a gente observar essas 3 dicas aí com relação à mamada do animal, ele se alimentar corretamente no momento certo. Só complementando aqui uma informação interessante também, o potro ele mama de 2 em 2 horas, né? Então é importante que a gente observe essa mamada dele, porque se ele passar muito tempo, diferente do bezerro que mama poucas vezes por dia, o bezerro, o potro ele tem necessidade de mamar várias vezes ao dia. Então a gente precisa observar, porque se ele deixa de se alimentar por alguma razão, ele pode entrar em hipoglicemia e ele pode entrar em coma e também levar à morte. Então é importantíssimo que seja observada a frequência da mamada desse potro. A gente observando esses pontos, com certeza nós vamos ter animais saudáveis, animais que no futuro vão ser bons atletas, animais bons de serviço. Então cuide, né, para que seu potro faça a ingestão do colostro corretamente, numa quantidade adequada. Cuide para que ele elimine as primeiras fezes, para que você não tenha problemas com isso também, de até morte do animal. Cuide do umbigo dele para que seja bem curadinho ali com iodo, para que não tenha nenhuma infecção. Essas são as nossas dicas de hoje. Se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, procure um veterinário aí que pode te auxiliar. Um grande abraço a todos, muito obrigado por nos assistir mais uma vez. É isso aí, gente. Temos que tomar cuidado com esses nascimentos dos potros agora nesse segundo semestre. E já estão nascendo muito potros e podem ser futuros garanhões, campeões. Então nós temos que tomar muito cuidado. Obrigado, doutor Gustavo. Voltamos a galope!